E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver carros voadores colidem no ar e formam uma enorme bola de fogo durante ensaios do show aéreo na China. Os óculos da Meta que te mantém conectado o tempo todo e que transforma o seu pulso em um controle neural já está disponível. A empresa que recria animais extintos e criou uma espécie de lobo terrível faz avanços para trazer de volta a ave Dodô. Elon Musk refaz os seus planos e promete que a humanidade pode sim colonizar Marte até 2055. O primeiro robô humanoide do mundo que domina o giro perfeito do Webster já está desafiando a física. Bora ver tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Dodô, a ave que se tornou o símbolo da extinção há mais de 400 anos, pode estar um passo mais perto de voltar à vida. A empresa de biotecnologia Colossal Bioscience, sediada no Texas, anunciou que conseguiu cultivar células germinativas primordiais, as precursoras de óvulos e espermatozoides, a partir de pombos, abrindo assim o caminho para o ousado projeto de desextinção, entre aspas, claro. O feito foi descrito pelos cientistas como um passo crucial. Beth Shapiro, diretora científica da Colossal, resumiu o impacto dizendo o seguinte: precisávamos disso para avançar e agora que conseguimos, estamos prontos para seguir em frente. A estratégia envolve usar como base genética a ave mais próxima do parente Dodô, a Nicobar. A partir desta base, as células germinativas seriam editadas para carregar características únicas da ave extinta, reconstruídas a partir de fragmentos de DNA preservados em exemplares no museu. O processo, no entanto, é diferente daquele usado em mamíferos, já que as aves não podem ser clonadas da mesma forma. Em vez disso, os pesquisadores terão que injetar essas células editadas em embriões de galinhas estéreis, que funcionariam como substitutas. O resultado esperado é que os seus descendentes carreguem características genéticas que são bem próximas às do Dodô. É um caminho lento e estima-se que 5 a 7 anos devem se passar até que os primeiros resultados tangíveis apareçam. Mas o projeto vai além do fascínio de trazer de volta um ícone perdido. A Colossal já havia chamado a atenção a anunciar a criação a partir da engenharia genética de filhotes de algo próximo ao extinto lobo terrível. Eles trabalham também em projetos como o mamute lanoso e o tigre da Tasmânia. Em todos esses casos, a promessa é de usar ciência para reverter as perdas históricas, embora críticos alertam que falar em ressurreição seja um grande exagero. Segundo especialistas, nunca seria possível recriar um Dodô idêntico ao original, já que uma espécie é mais do que apenas o seu DNA. Hormônios, interações ambientais e processos de desenvolvimento únicos simplesmente não podem ser replicados. O que se obteria seria, no máximo, um híbrido funcional, uma espécie reconstruída com base na genética próxima. Ainda assim, as implicações são enormes. A nova técnica pode beneficiar não só projetos de, entre aspas, novamente, desextinção, mas também a conservação de aves atuais que estão em risco de desaparecer por falta de diversidade genética. Para muitos cientistas, esse pode ser o verdadeiro legado da Colossal, não reviver o passado, mas sim garantir que outras espécies não sigam o mesmo destino do Dodô. E se pudéssemos observar em tempo real os primeiros erros microscópicos que levam a doenças devastadoras como Alzheimer e Parkinson? Uma equipe da Universidade Rice acaba de criar uma ferramenta que promete exatamente isso, uma verdadeira lupa molecular capaz de revelar como é que as proteínas começam a se desdobrar de forma desigual dentro das células vivas. O avanço gira em torno de uma sonda fluorescente chamada de ANAP-TH, projetada para se fixar em pontos estratégicos das proteínas e registrar mudanças sutis que técnicas tradicionais jamais captariam. Ao invés de enxergar a proteína como um todo, os cientistas passaram a focar nos subdomínios, áreas menores que funcionam como gatilhos ocultos de instabilidade. O resultado foi surpreendente. A agregação das proteínas, antes descrita como um processo uniforme, na verdade começa em pontos críticos isolados, espalhando-se como pequenas rachaduras que se transformam em colapsos estruturais. A ANAP-TH altera o seu aspecto de luz dependendo do ambiente que está inserida. Isso significa que, quando uma parte da proteína começa a se tornar mais densa, hidrofóbica ou até mesmo quimicamente alterada, a sonda emite sinais diferentes, como se acendesse um alerta invisível. Esses sinais revelam que o mal começa antes mesmo das aglomerações visíveis, oferecendo assim um mapa precoce da neurodegeneração. Esta descoberta desmonta os modelos antigos, mostrando que as doenças como Alzheimer não se instalam de forma homogênea, mas sim nascem em regiões específicas e frágeis das proteínas. Para exemplificar, imagine uma ponte de ferro. Não é toda a estrutura que cede de uma vez, mas sim o ponto de corrosão inicial que, quando ignorado, leva ao colapso total.
É exatamente esse momento crítico que a lupa molecular consegue enxergar, e os impactos vão muito além do diagnóstico. Essa tecnologia abre caminho para medicamentos ainda nos estágios iniciais da doença, identificando se os compostos conseguem sim ou não impedir o dobramento incorreto antes que ele se espalhe. É como intervir em um incêndio quando ele ainda é apenas uma fagulha. Entender esses pontos críticos pode ser a chave para não apenas tratar, mas antecipar doenças que hoje desafiam a medicina. E será que estamos mesmo prestes a dar o passo mais ousado da nossa história? Elon Musk acredita que sim. Para o fundador da SpaceX, um assentamento sustentável e autossuficiente em Marte não é ficção científica. É uma meta alcançável e isso pode acontecer até 2055. Sim, ele mudou a data, mas ao menos os planos ainda existem, não é não? Durante o All-in Summit, Musk foi categórico. Se conseguirmos aumentar de forma exponencial a tonelagem enviada a cada janela de lançamento, que ocorre a cada 2 anos, teremos recursos necessários para erguer uma verdadeira civilização marciana. E isso não significa apenas pousar astronautas, mas sim transportar tudo o que uma sociedade precisa: módulos de habitat, robôs, combustível, sistemas agrícolas e até fábricas capazes de produzir microchips no planeta vermelho. No centro dessa visão está a Starship, o foguete mais poderoso já construído. Composta pelo propulsor Super Heavy e pela nave Ship, ambos totalmente reutilizáveis, a Starship representa a chave para transformar Marte em um novo lar para a humanidade. Com motores Raptors impulsionados por metano e oxigênio líquido, combustíveis que podem ser produzidos diretamente no planeta vermelho, Musk acredita que a autossuficiência está ao alcance da humanidade. E os números impressionam, tá bom? A versão 3 da Starship, com 124 metros de altura, será capaz de levar mais de 100 toneladas em órbita, superando em 2,5 vezes a capacidade atual do Falcon Heavy. Mas à frente, Musk fala em um modelo ainda maior, de 142 metros, pensado justamente para tornar viável a colonização marciana. Mas o grande desafio técnico continua sendo o escudo térmico. Diferente do ônibus espacial, que precisava de meses de reparo após cada novo voo, a Starship precisa resistir ao calor extremo da reentrada dezenas de vezes sem perder a eficiência. Musk reconhece a dificuldade, mas garante que a SpaceX já está próxima de demonstrar uma reutilização completa já no próximo ano. Se os planos se confirmarem, os primeiros voos, claro, ainda não tripulados para Marte, poderão começar muito em breve. E a meta é clara: construir uma base capaz de sobreviver mesmo que nunca mais receba suprimentos da Terra. Para Musk, essa é a prova definitiva que nos tornamos uma espécie multiplanetária. Será que ao colonizar Marte, garantiremos não apenas a sobrevivência da nossa civilização, se é que isso vai acontecer, não é não? Mas também a longevidade da própria consciência humana diante dos riscos como guerras, catástrofes naturais ou autodestruição? Talvez 2055 seja um ano em que uma das perguntas mais antigas da nossa espécie, estamos destinados a viver só aqui na Terra, finalmente receba uma resposta, sim ou não. E você, o que acha? Acredita que Musk realmente vai nos ajudar a se tornar uma espécie multiplanetária? Comenta aqui embaixo. E o empolgante futuro dos carros voadores parecia estar decolando na China, mas um acidente recente mostrou como essa jornada ainda está longe de ser livre de turbulências. Durante um ensaio para o show aéreo de Changchun, 2 veículos elétricos de decolagem em pouso vertical, os famosos eVTOLs ou carros voadores como alguns preferem chamar, da XPeng Aero HT, colidiram em pleno ar, formando uma bola de fogo que assustou o público e deixou um piloto ferido. A empresa subsidiária da gigante de carros elétricos, a XPeng, a qual falamos desses carros voadores há poucos dias aqui no Realidade Impressionante, explicou que a colisão ocorreu por distância de voo insuficiente. Enquanto uma das aeronaves conseguiu pousar em segurança, a outra pegou fogo ao tocar o solo. Vídeos divulgados primeiramente em redes sociais chinesas mostram fumaça densa subindo enquanto equipes de emergência corriam para conter as chamas. Apesar da cena dramática, os relatórios oficiais confirmaram que o ferido sofreu apenas lesões leves e está fora de perigo. Mas o acidente acende um alerta. Afinal, cada unidade desses veículos futuristas custa o equivalente a R$1,5 milhão e voa a altitudes entre 300 e 500 metros. Eles prometem autonomia para 5 a 6 voos com uma só carga, além de uma cabine panorâmica de 270 graus, que mais se parece coisa de um filme sci-fi. A XPeng Aero HT já acumula mais de 4.000 pedidos e vem testando seus modelos não só na China, mas também nos Emirados Árabes Unidos, com planos de iniciar a produção em massa já em 2026. Esse acidente aconteceu justamente no momento em que o governo chinês promove a sua chamada economia de baixa altitude, um setor estratégico que engloba drones, táxis voadores e serviços aéreos abaixo de 3.000 metros, visto como um dos motores do crescimento tecnológico do país. Com mais de 2.000 fabricantes de drones e 20.000 empresas envolvidas, a China aposta que esse mercado aí será um dos pilares da mobilidade urbana do futuro. Mas os riscos são claros, dá para perceber, não é não? Colidir em um ensaio
controlado é uma coisa. Imagine centenas de veículos voando sobre as cidades densamente povoadas. É uma outra coisa bem diferente, não é não? E aí, já estamos confiando nessas máquinas ou ainda tem um bom caminho de seguir antes de regulamentá-las? Me diz aqui embaixo. Inclusive eu vi um comentário de um brasileiro dizendo aqui que esse drone que nós mostramos no vídeo anterior, um drone que voa aqui no Brasil, não deveria voar apenas sobre os mares. O oceano, no caso. Eles não voam só sobre os oceanos, tá bom? Tem uma linha certa para isso. Mas tá aí o porquê de ainda estarmos em testes, tá bom? Agora imagine um robô realizando um movimento tão complexo que até mesmo os atletas de elite treinam anos para dominá-lo. Essa cena que até pouco tempo parecia impossível, agora já é realidade e está sendo bem costumeiro acontecer essas coisas, você tem percebido aqui no canal, não é não? O Lynx X2, o robô humanoide da startup chinesa Agibot, foi flagrado em um vídeo executando um Webster Flip, que basicamente é um salto mortal para frente, com impulsão da perna de trás e rotação precisa no ar. Esse giro, conhecido no mundo da ginástica por exigir força, equilíbrio e coordenação excepcionais, nunca havia sido realizado por uma máquina humanoide. Até agora, pelo menos. O vídeo gravado mostra o momento do lançamento, a rotação no ar e o pouso perfeito, como se a própria física tivesse sido reprogramada. O segredo por trás dessa façanha está nos algoritmos proprietários de controle de movimento da Agibot, combinados a sensores de altíssima precisão. Essa inteligência incorporada permite que o robô ajuste a sua postura em tempo real, distribuindo as forças como faria um atleta humano. É uma espécie de coreografia entre matemática e biomecânica executada com frieza por um processador. Mas claro, o Lynx X2 não surgiu do nada, não apareceu assim num estalo de dedos. Criado pelo engenheiro Peng Zihui, o humanoide foi desenhado para ir além das tarefas convencionais, explorando o limite entre a robótica prática e o desempenho atlético. Seu design modular, o controle de força multiarticular e a percepção em tempo real o tornam capaz não apenas de caminhar em ambientes complexos, mas de executar movimentos de alto impacto, como o que nós vimos aqui. O marco é ainda muito mais significativo quando nós pensamos na história recente da robótica. Até hoje, os maiores feitos em agilidade vinham de robôs humanoides como o Atlas da Boston Dynamics, famoso por seu parkour e cambalhotas, ou os modelos da Unitree, que recentemente mostraram que podem até fazer lutas de robôs. Mas o Webster Flip, realizado pelo Lynx X2, marca um divisor de águas. Pela primeira vez, um robô humanoide executa com perfeição um movimento que exige bastante precisão e o controle corporal que só os seres humanos poderiam fazer. Esse salto literal e figurativo também coloca a Agibot na linha de frente pela corrida global humanoide. E a empresa já anunciou planos de produção em larga escala para esses robozinhos aí já nos próximos anos. E o desafio agora é transformar esse espetáculo de engenharia em aplicações práticas para o nosso dia a dia. Afinal, de que adianta um robô desafiar a gravidade se não puder dobrar simples roupas ou lavar uma louça ou ajudar em uma fábrica? Mesmo assim, a mensagem é bem clara. Entramos em uma nova fase da robótica. Máquinas que antes apenas imitavam gestos básicos, agora dominam técnicas atléticas que envolvem coordenação complexa, impulsão e muito equilíbrio. Eu não dou conta nem de dar um salto para frente, uma cambalhotinha básica com a cabeça no chão, quanto mais fazer um trem desse aí. E você? Manja? Deixa aqui nos comentários. E a sensação de estar em alto mar, deslizando na superfície ou mergulhando sentindo a aceleração de uma máquina que mistura luxo automotivo e engenharia aquática já está quase disponível, para quem pode pagar, é claro. Essa é a proposta do Xiaomi SE63, desenvolvido pela Lamborghini em parceria com a especialista alemã Kaiago. Eles apresentaram como o trenó a jato pessoal mais potente de todos os tempos. Com um design inspirado em máquinas da Lamborghini, o SE63 carrega não só a estética agressiva da marca italiana, mas também materiais ultra leves como fibra de carbono, magnésio e titânio, o mesmo cuidado aplicado na construção dos hipercarros da marca. Sob a carenagem, o veículo entrega 6,3 kW de potência, o dobro da potência que já existia no modelo anterior, que era o mais avançado da marca, o F9S. Isso se traduz em velocidades de até 35 km por hora na superfície, comparáveis a um golfinho nariz de garrafa e a tubarões de Recife. No modo esportivo, a arrancada gera um impacto imediato de adrenalina, enquanto no modo submerso, o veículo pode alcançar 25 metros de profundidade, reduzindo a potência para poder equilibrar a segurança e a autonomia. Mais do que força, o SE63 traz inteligência de design. As novas asas laterais aumentam a estabilidade, enquanto a prancha opcional permite ao piloto adotar uma posição inclinada, liberando ainda mais a velocidade. E para manter um clima de cockpit esportivo, o painel digital exibe dados de desempenho com a mesma linguagem gráfica dos supercarros da Lamborghini. A experiência, segundo a própria fabricante, não é apenas um pouco mais rápida, mais intensa e restrita. Ela foi projetada para
transformar cada mergulho em uma corrida de pura emoção. Segundo eles, uma sensação que mistura potência bruta e delicadeza, já que a máquina de 35 kg permanece suficientemente leve para ser transportada até mesmo em um iate de luxo. Você tem um iate sobrando aí para me emprestar? Eu queria brincar com essa maquininha, mas como eu não tenho iate, eu não vou brincar. Estreado no Festival de Iates de Cannes de 2025, o Cia Bob SE63 tem uma produção prevista para começar já em 2026. Eu vou comprar um. Só me falta o dinheiro. Se você tiver para emprestar, eu não te pago, beleza? À primeira vista, eles parecem apenas mais um par de óculos de sol estilosos, como o meu aqui, que não é de sol, mas é estiloso. Mas por trás da armação do Ray-Ban está escondida uma tela colorida flutuante que só quem está usando pode enxergar. Esses são os novos óculos inteligentes da Meta, um passo ousado para integrar realidade aumentada e inteligência artificial de forma quase que invisível ao nosso dia a dia. Com um display de 600 por 600 pixels, os óculos projetam mensagens privadas, chamadas de vídeo, mapas, previsão do tempo e até legendas em tempo real para conversas que estão ao seu redor. A promessa é clara: transformar qualquer espaço em uma tela pessoal, sem precisar tirar o celular do seu bolso. Mas o detalhe mais impressionante não está nas lentes, e sim no pulso. A banda neural, uma pulseira desenvolvida pela Meta com base em pesquisas de quase 200 mil participantes, usa eletromiografia, ou EMG, para poder captar sinais elétricos que são microscópicos e acontecem nos músculos. Isso significa que pequenos gestos nos dedos, muitas vezes invisíveis para quem está perto, podem controlar a interface. Pinçar, dar zoom, deslizar, tocar a tela ou até mesmo navegar pela internet sem levantar um braço. O nível de sensibilidade é tão alto que a pulseira já foi projetada para funcionar com pessoas que têm mobilidade reduzida, abrindo assim o caminho para a acessibilidade digital que nunca tinha sido visto antes em produtos comerciais. E a Meta já está prometendo um próximo passo: reconhecer a escrita manual feita no ar, transformando cada dedo em uma caneta invisível. Com 6 microfones, alto-falantes abertos, câmera de 12 megapixels com zoom de 3 vezes e lentes de transição que se adaptam à luz, o conjunto é mais do que apenas um gadget futurista. É uma tentativa real de integrar a tecnologia diretamente ao nosso corpo, de uma forma um tanto quanto natural e bem intuitiva. Mas, como toda inovação que se conecta diretamente aos nossos sentidos, surge uma questão: até que ponto estamos dispostos a conviver com uma tela permanente diante dos nossos olhos? Eu não sei você, mas eu estou bem pronto, viu? Ô tio Zuki, manda um para nós testarmos aqui. Se por um lado essa tecnologia promete praticidade e autonomia, por outro, ela promete nos mergulhar ainda mais na hiperconectividade dos aplicativos, feeds e notificações. E agora, sem brincadeira nenhuma, vai tornar ainda mais difícil quando queremos realmente nos desconectar. Talvez este seja o primeiro vislumbre de um futuro em que controlar máquinas com gestos discretos será tão natural quanto respirar. Mas a verdadeira pergunta é: como a sociedade, não como indivíduo, tá bom? Estaremos preparados para viver em um mundo onde a linha entre corpo humano e tecnologia se torna cada vez mais invisível? E aí, gostou do nosso conteúdo? Se sim, lembre-se que tudo que você viu, as fontes estão aqui na descrição. Chegamos ao final de mais um episódio e eu quero te agradecer por estar comigo até aqui. Muito obrigado mesmo, tá bom? Lembre-se que comentar ajuda bastante no engajamento, tá? O YouTube passa a entregar mais os vídeos para as outras pessoas e mais vídeos para você também aqui do canal. Então comenta aí: eu amo os vídeos do Realidade Impressionante. YouTube, me entrega novos vídeos do Realidade Impressionante. Muito grande, né? Coloca assim: YouTube, me entregue novos vídeos do Realidade Impressionante. Isso já tá bom. Valeu. Tchau, tchau. Até o próximo.